O tema de hoje não diz respeito ao tema eficácia da medicação que compõe o kit de tratamento precoce, o conjunto de medicamentos que assim foram chamados, foram denominados. Estarei falando tão somente do princípio da autonomia que rege a relação entre médicos e pacientes e o dever de informação, que também faz parte da relação médico-paciente, aliás, faz parte da relação de todo tomador de serviço, não apenas médico-paciente. Então, o tema não é sobre a eficácia. Não estou me posicionando nem favorável e nem desfavoravelmente ao uso desses medicamentos. Se você for médico, recomendo que assista até o final. Se você for paciente, se você for uma pessoa interessada no assunto também. Peço que você se inscreva no canal, que você curta, que deixe algum comentário e de preferência que assista até o final este e os demais vídeos. Quando você assiste um vídeo até o final, você está ajudando a fortalecer o canal e a fazer com que o YouTube leve essas informações para mais e mais pessoas. No canal Saiba Direito, existe mais de uma centena de vídeos sobre os mais diversos assuntos jurídicos. Então, quando você ajuda a fortalecer o canal, você ajuda a divulgar todos esses vídeos, todas essas informações que podem fazer muita diferença na vida de alguma outra pessoa. Mas vamos lá, passemos para a entrevista que foi prestada na emissora RDC sobre kit tratamento precoce versus princípio da autonomia e dever de informação. Continuar falando sobre o assunto, vamos continuar falando agora sobre o kit tratamento precoce e o princípio da autonomia, mas vamos falar pelo lado, né, de quem entende, aí especialista no assunto, aliás, um dos mais renomados especialistas em direito em vários assuntos da América Latina que eu conheço e que a gente tem a honra de conversar aqui toda segunda-feira. Boa tarde, doutor Guilherme Colim. Ô, Cláudio, boa tarde. Vai me deixar vermelho aqui, fico encabulado, não mereço essa generosidade tua, eu já falei. Eu não estou entre os 10 melhores em nada, nem do pessoal do meu bairro. Doutor Guilherme, além de tudo, ele é modesto ainda, né? Olha aí, ó, entre nas redes sociais do doutor Guilherme depois. É um assunto um tema que tem polarizado, né, e politizado principalmente, né, doutor Guilherme? Muitas pessoas defendem de forma apaixonada aí o uso do kit de medicamentos como cloroquina, né, ivermectina, outros aí, enquanto outros acabam até ficando bravos, se irritando aí só de ouvir falar nesse tipo de medicamento. Muitos médicos defendem o seu uso e muitos outros acabam até ridicularizando esses produtos. Mas a entrevista de hoje, doutor Guilherme, não é sobre questões médicas, né? É sobre as questões jurídicas. Então, eu vou começar perguntando o seguinte, doutor Guilherme. Muitos médicos defendem o uso desse kit e muitos pacientes relatam, inclusive, terem utilizado e não terem tido aí ótimos resultados. Outros profissionais dizem que aquelas pessoas que se curaram se curariam de igual forma e que isso é inútil. Não há comprovação, isso é fato científica, da sua eficácia, mas muitas pessoas desejam usar igual os medicamentos. O que o senhor diz sobre esse assunto, doutor Guilherme? Bom, Cláudio, eu não teria como falar da questão médica, porque eu não sou médico, estaria exercendo ilegalmente medicina. O que acontece? Existem duas linhas de pensamento. É muito fácil encontrar pessoas sérias, inteligentes, estudiosas, que digam que o kit cloroquina, o kit de tratamento precoce, é excelente, é a salvação da lavoura, é maravilhoso e é muito fácil encontrar, a facilidade é a mesma de encontrar pessoas com igual qualificação dizendo o oposto disso. Nós temos uma situação de indefinição, que aliás a ciência ela é indefinida, né? A ciência, por definição, né? A ciência é da natureza dela evoluir, e quando a gente fala de evolução, a gente fala de inconstância. A ciência é inconstante. No passado, se entendia que que o ovo era um terror, era um veneno para os cardiopatas, e o ovo foi absolvido, e assim vai. Na questão da medicação, o que acontece? Existe a figura do medicamento out-label. O brasileiro ele tem a mania de importar expressões americanas, expressões estrangeiras, né? Out-label, a tradução simples é fora do rótulo. O medicamento out-label, o medicamento
que eu me refiro, ele é aquele que foi criado, fabricado e destinado para uma determinada situação, mas que pode ser usado para outra situação a critério do médico. Então, tal medicamento serve para isso. Aí tem ali as finalidades. Mas ele é um composto químico. E ele também, no entendimento de algum médico, um ou vários, ele também pode ser usado para outra finalidade. Isso é legal, isso é usual, isso é comum. Comum e é antigo. Hoje eu vejo uma politização muito triste, porque existem médicos que pensam de uma maneira, existem médicos que pensam de outra maneira, existem cientistas que pensam de uma maneira e de outra. E eu vejo que a certeza absoluta, a verdade não tem dono, e a certeza absoluta, aquela convicção absoluta, ela fecha as pessoas e acaba dificultando a própria evolução científica. E quando a gente fala, então, de medicamento, nós estamos, e ainda mais uma situação nova, né? Situação nova, eu penso que não deveria haver esta polêmica que está havendo. Acho que deveria haver o respeito às duas correntes. Mas, de fato, oficialmente não há comprovação científica para a eficiência do kit cloroquina, do kit azitromicina ou do kit de tratamento precoce. Não há comprovação científica. A discussão é se a comprovação científica dentro dos protocolos legais é ou não um requisito para que o medicamento seja usado, para quem deseja se submeter a ele, é claro. Oi, Yasmin, tudo bom? Até queria continuar nesse assunto, tudo bem. O senhor poderia falar mais sobre esse medicamento out-label? Acho que é uma das dúvidas do pessoal de casa também. O medicamento out-label, o que acontece? Não é, para quem acessou agora, quem ligou a TV agora, né? Out-label não é o nome do medicamento, né? É um tipo. É um tipo, né? É uma funcionalidade dada, né? Então, um exemplo que aconteceu alguns anos atrás, acho que uma década, não me lembro quando é que foi criado o Viagra. Mas o Viagra, eu vou usar o Viagra como exemplo. O Viagra é um vasodilatador que ele foi descoberto por acaso. Estavam fazendo testes de um medicamento para o problema de hipertensão. E se detectou, então, um efeito colateral. O efeito colateral era ereções mais fáceis, rápidas e tudo mais. Era um efeito colateral que agradou algumas pessoas. Em função daquele efeito colateral, daquele medicamento que estava sendo criado, pesquisado, testado para problemas de hipertensão, se criou o Viagra. Mas o Viagra continuou sendo um vasodilatador. Lá no início, hoje, houve a quebra de patentes e o Viagra tem versões genéricas de baixo custo. A Pfizer, aqui no Brasil, é claro, né? A Pfizer, que é a fabricante, perdeu uma ação judicial no STJ e houve a quebra de patente do Viagra, no Brasil. Mas no início, não. No início ele era caro, era muito caro. E teve um caso que saiu na imprensa, isso 15 anos atrás, acho que, não me lembro, logo que veio o Viagra para cá, em que o Estado foi condenado judicialmente a pagar um tratamento para insuficiência respiratória, porque aquele médico, naquele momento, naquela circunstância, entendeu e sustentou o quê? Embora o Viagra não fosse um medicamento criado para insuficiência respiratória, naquele caso específico, ele seria útil e a pessoa entrou com uma ação judicial ganhou. É um legítimo caso de medicação out-label, de uso out-label, desculpa, uso out-label, uso fora do rótulo. Isso é comum. As pessoas, muitos médicos usam medicações para outras finalidades. Agora, a aspirina, por exemplo, é um remédio para dor de cabeça, mas ele tem um efeito sanguíneo. Então, muitas pessoas usam a aspirina no intuito de prevenir infartos. Eu nunca fui olhar a bula da aspirina, mas talvez lá não esteja na aspirina como sua finalidade o uso para a prevenção de infartos. Não existe nenhuma comprovação científica, talvez, e aí existe uma margem de erro no que eu estou falando quanto à aspirina.
Mas, ainda que não haja uma comprovação científica de que a aspirina serve para a prevenção de infartos, caso não haja, não tenho certeza, ela é usada. E existe alguma polêmica quanto a isso? Não, não existe. Então, na minha cabeça, o que está havendo agora é uma reação exagerada, uma reação desproporcional a uma prática médica antiga e correta, que é a flexibilização, a relativização da finalidade dos medicamentos em geral. Seja aspirina, seja Viagra, seja o que for, é um componente químico que pode, talvez, ser usado para uma outra finalidade que não aquela para a qual ela foi fabricada. Diante disso, é o que muitos médicos fazem. A turma que defende o uso da cloroquina faz isso. Muito bem. A gente já comentou sobre essa questão da responsabilidade médica em outros programas, me lembro bem, doutor Guilherme. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Como é que fica a responsabilidade do médico que prescrever, no caso, um medicamento que não foi comprovado a sua eficiência cientificamente e que acabe acarretando efeitos colaterais para o paciente? Esse, Cláudio, é o argumento terrorista. É o argumento terrorista utilizado por quem se opõe ao kit de tratamento precoce. Mas a responsabilidade do médico é a mesma caso ele utilize Viagra para insuficiência respiratória, já aconteceu, inclusive com a chancela judicial, e a mesma caso ele utilize aspirina para prevenção de infarto, por exemplo. O médico é responsável quando ele age com negligência, imperícia e imprudência. E o conceito de negligência, imperícia ou imprudência não é formal. O conceito de negligência, imperícia ou imprudência não é formal vinculado a um protocolo. Agora nós temos comprovação científica, então tu pode usar. Não, esse aqui não tem comprovação científica ainda, os protocolos não foram cumpridos, então o médico não pode utilizar esse medicamento. Não é assim que funciona. É claro, é óbvio, se houver um efeito colateral com um medicamento que não tem o amparo do Ministério da Saúde, de um modo geral, o médico ele terá de dar uma explicação um pouco mais alongada, um pouco mais complexa. Então, se a pessoa tiver insuficiência respiratória e o médico receitar Viagra, por exemplo, e a pessoa morrer, o médico vai ter que dar uma explicação um pouco melhor. E o fato do Viagra não ser reconhecido como remédio destinado à insuficiência respiratória não significa que aquele médico será condenado por negligência, porque talvez não tenha sido negligência. Existe um remédio para enjoo chamado Dramin. Um dos efeitos colaterais do Dramin é sono. Tem pessoas que vão, quando viajam de avião ou de ônibus, tomam o Dramin não para combater o enjoo, mas para ter uma facilidade maior para adormecer durante a viagem. Isso é o uso out-label de um remédio que sequer é vendido com receita médica, o Dramin. Estou fazendo propaganda aqui de remédio, mas as pessoas utilizam isso. Então, o médico ele não será responsabilizado pelo simples fato de ter receitado um medicamento cuja destinação não era aquela para aquela situação específica. Isso em linhas gerais. No caso específico do tratamento precoce, maior ainda será o argumento defensivo do médico, caso ele aplique esse kit e haja alguma intercorrência. Mais fácil será a sua defesa, porque ainda que ele não esteja amparado pelo Ministério da Saúde e pelos protocolos oficiais que reconhecem aquele medicamento como comprovadamente eficaz, o senso comum o senso comum não ampara a eficácia, mas o senso comum comprova que existe uma grande parte dos profissionais da saúde que pensam daquela maneira, ou seja, a defesa do médico. Bom, se eu errei, eu não errei sozinho. Se eu errei bem acompanhado, porque tem um monte de gente, olha aqui a lista de gente, tem um monte de gente que defende. Assim como tem outro grupo que não defende. Mas uma condenação uma condenação judicial contra o médico, o que importa é ver se houve negligência, imperícia ou imprudência. Não se ele tomou a melhor opção naquele momento específico.
naquela decisão específica. Médico oncologista. Nós vamos operar o tumor ou nós vamos tratar com quimioterapia? Esta dúvida, isso não é matemático. A mesma situação pode ser tratada de formas diferentes. O médico A, o médico fulano e beltrano, acham que um tumor de tal medida deve ser objeto de cirurgia. O médico outro acha que tem que ser feito o tratamento com quimioterapia. Algum deles está errado? Muitas vezes, ambos têm fundadas razões para suas decisões, né? Então, respondendo, eu sempre enrolo, né? É um cacuete que eu tenho. Mas, resumindo, aos meus olhos, o médico, caso ele receite o kit cloroquina, o kit tratamento precoce, e o paciente vier a óbito, o médico, o fato de não ter comprovação científica não prejudicará o médico em si. Talvez o Ministério Público, talvez a família utilize isso como argumento, mas uma condenação judicial eu considero muito improvável por este fundamento. Então, qual que é o motivo de toda a polêmica, doutor Guilherme? Qual o motivo de toda a polêmica? O motivo de toda a polêmica, na minha cabeça, eu não sou sociólogo, mas eu sou metido, né? Não a pandemia, mas a epidemia, ou não, melhor, a endemia do controle, das pessoas quererem controlar umas às outras. No passado, as pessoas queriam controlar a orientação sexual dos seus filhos, as pessoas queriam controlar a questão religiosa. Tinha escolas, 50 anos atrás, que não matriculavam aquela criança se ela não tivesse sido batizada naquela igreja, naquela religião. E assim vai, é o controle. E isso melhorou, a sociedade melhorou. Mas ainda falta muito a melhorar. O motivo da polêmica, aos meus olhos, é as pessoas que acreditam pensam de uma determinada forma, acreditam em algo, não conseguem tolerar o entendimento da outra pessoa em sentido diverso do seu. E eu não estou falando do médico A e do médico B, porque estamos falando da vida, estamos falando de um tratamento prático. Mas a polêmica maior não vem do médico A e do médico B, vem das pessoas que politizaram. Então, como o presidente Bolsonaro fez propaganda do kit cloroquina, e ele se associou, o nome dele foi associado a ela, parece que quem apoiar, quem usar, quem for favorável a esse tratamento, estará prestigiando o Bolsonaro. E quem for contra estará prestigiando os seus opositores. A impressão que eu tenho é essa. O motivo da polêmica, para mim, é essa politização indevida. Porque, para mim, não faz sentido eu esquentar a cabeça com o que o meu vizinho está tomando para tratar a doença dele. Não faz sentido isso para mim. Quando nós discutirmos se o sistema público tem que custear ou não tem que custear, aí é um pouco diferente. Mas algumas pessoas querendo, eu estou falando daquelas que querem, e por isso que estou falando do princípio da autonomia. Algumas pessoas querendo aderir ao tratamento que é defendido por um grupo de profissionais, encontram resistência. Por quê? Porque existe a tendência do ser humano controlar uns aos outros, querer controlar o outro. Não sou psicólogo também, mas eu acredito que a certeza gera um bem-estar psicológico melhor do que a incerteza. Só que nós evoluímos com as incertezas. E aí, muitas vezes, a certeza, aquela convicção que uma pessoa tem sobre um determinado assunto, ainda que equivocada, ainda que eventualmente equivocada, pode ser mais confortável, mais agradável do que aquela dúvida, aquela insegurança de será que é assim? A minha leitura é essa, porque não faz sentido. Estamos querendo, uma boa parte da população defende a legalização das drogas. Quer dizer, o mesmo cara, a mesma pessoa que acha que maconha faz mal, mas que ela tem o direito de fumar maconha, o que reconhece que ela faz mal, botar fumaça no pulmão, né? Reconhece que faz mal, que talvez faça mal, e ela deseja fumar maconha, e diz, o pulmão é meu, a vida é minha, e eu quero fumar, e ninguém tem nada a ver com isso, essa mesma pessoa se opõe que o seu vizinho tome um medicamento que até pouco tempo atrás era vendido sem receita.
E eu não estou dizendo que as pessoas têm que tomar. Eu não sei se a cloroquina funciona. Eu não sei. Só que o que me parece estranho é essa questão do controle de umas pessoas pretenderem controlar as outras. Esse é o meu palpite, não sou sociólogo, fica a ideia aí para a RDC, trazer um psicólogo para debater sobre esse assunto. Pois é, então indo nesse sentido aí, o senhor já comentou aqui várias vezes, fora do ar, inclusive, sobre o princípio da autonomia, justamente, né? Teria como falar em linhas gerais aí sobre o caso específico da cloroquina? Tá, linhas gerais, princípio da autonomia, o que é? É o paciente, ou não só o paciente do médico, o cliente. A pessoa procura um advogado. Aí, no meio do processo, existe a possibilidade de se fazer um acordo judicial ou de seguir com o processo até o final. Isso é muito comum em ações de família, por exemplo. Ações envolvendo direito de família, isso é muito comum. E aí o advogado tem a plena certeza, a plena convicção na cabeça dele, ele pode estar certo ou errado, mas ele tem a plena convicção que a melhor alternativa é o acordo. Mas a autonomia pertence ao cliente. É o cliente que decide se vai fazer aquele acordo ou se prefere levar o processo até o final. No caso da medicina, o princípio da autonomia se confunde com o dever de informação. É obrigação de todo profissional, do direito, da engenharia, da arquitetura, da medicina, por óbvio, prestar as informações necessárias para que o paciente ou o cliente exerça a sua autonomia. Então, se eu procuro um médico porque eu tenho um tumor e aquele médico acredita que a melhor solução é a cirurgia, ele deve de me dizer: a melhor solução aos meus olhos é a cirurgia. Porém, existe um grande número de outros profissionais que pensam que a melhor solução é a quimioterapia. A cirurgia tem risco, tem desconforto, pode deixar uma cicatriz e assim vai. Tem inconvenientes. A quimioterapia tem outros. O que é melhor? Eu acredito que o melhor é isso. Mas eu não sou o dono da verdade e existem outros profissionais tão qualificados quanto eu que entendem que o melhor é isso. E aí o paciente deve poder escolher entre fazer a quimioterapia ou fazer a cirurgia. E isso se aplica para o kit cloroquina, para o kit tratamento precoce. Eu, médico, vamos fazer de conta que eu fosse médico, e eu estou convicto que o kit tratamento precoce não funciona. Como muitos médicos acreditam. Eu estou convicto disso. Chega o paciente na minha frente, ou vou atender aquela pessoa, aquele paciente, e eu acredito que ele não adiantará de nada ele tomar a azitromicina e tudo mais. Perfeito. Eu devo dizer isso para ele, não sou obrigado, o médico não é obrigado a fazer a vontade do paciente, ele não é obrigado, mas eu tenho o dever de informá-lo. Esse é o meu entendimento. Eu não sou o dono da verdade, esse é o meu entendimento e existem outros profissionais que pensam diferente de mim. Eu acho que eles estão errados e provavelmente eles acham que eu estou errado. Mas o paciente tem que saber. E aí o paciente ele tem aquela autonomia, deve ter. E aí a pessoa diz assim, mas que condições que o paciente tem para exercer essa autonomia, para tomar essa decisão? Que conhecimento ele tem? Bom, isso não é problema do médico. A obrigação do médico é informar as opções. E aí ele pode apresentar todos os argumentos defendendo o que ele pensa. Mas a decisão deve ser do paciente. Aderir ao tratamento proposto por aquele médico ou procurar outro. Aí é que está. Dentro do princípio da autonomia não está incluído o direito do paciente impor ao médico algo que ele não acredita. Eu vou usar um outro exemplo. Parto. Pergunte para um médico obstetra o que ele pensa de uma pessoa fazer o parto em casa, na banheira, com uma doula. A maioria dos médicos obstetras consideram isso um absurdo. A maioria dos médicos obstetras consideram muito perigoso, desnecessário e absurdo que uma pessoa grávida decide ter fazer o seu parto em casa com uma doula. Doula é uma pessoa que não é médica, é uma parteira, na banheira. Houve muitas complicações em partos por conta disso. E no parto, nós estamos falando da vida da mãe e da criança. E a criança não escolheu. A criança não participou, não foi consultada.
E a vida de uma criança pode ser sacrificada, pode ser estragada por conta da decisão daquela mãe, que quis ter o parto na banheira com a doula, podendo ir para um hospital ter um parto com um médico obstetra. E esta decisão das mães, que é a minoria, eu sei, né? Das mães que querem ter o parto na banheira com uma doula, fazer um parto humanizado em casa, parto de tudo quanto é jeito, essas decisões são respeitadas. Então, por que aquela grávida que deseja contrariar todo o protocolo médico é respeitada quando quer fazer o seu parto na banheira com uma doula? E aquele cara que está doente, uma doença letal, nós temos no Brasil o índice de óbito de 80% para as pessoas que são entubadas. Aí aquele cara ali, ele quer usar um medicamento, ele quer aderir a um tipo de tratamento que muitos médicos defendem como adequado, e aí ele encontra resistência. Por quê? Então, essa é a reflexão que eu proponho para você que está em casa. Doutor Colim, o paciente pode se intrometer no tratamento, mas o médico não é responsável pelo tratamento? Fica ainda esse questionamento, essas dúvidas. É justamente por isso, Yasmin, o médico, por ele ser responsável pelo tratamento, que ele pode dizer, não só o médico, qualquer profissional, ele é responsável pelo tratamento. Então ele diz, se tu quiseres me contratar, eu não utilizarei a azitromicina porque eu não acredito nela. Eu não vou te dar uma receita de cloroquina, e nem de ivermectina, e nem de nada disso. Porque na minha cabeça isso não corresponde à melhor opção. O médico tem o direito de fazer isso. E ele não será responsabilizado por não fazer. Ele não é obrigado a fazer. Isso vale para qualquer tratamento médico. Então, se a pessoa procura... Vou voltar no exemplo da gestante. Procura um obstetra, dizendo, eu quero ter um parto natural. E o médico diz, olha, pelo tamanho aqui, tem a DCP, desproporção céfalo-pélvica, pelo tamanho da criança, pela sua condição física, por tais e tais razões, eu não recomendo parto natural, recomendo parto cesáreo. Aí a gestante diz, não, mas eu quero fazer o parto cesáreo. O médico tem todo o direito de dizer, perfeito, faça. Não comigo, procure outro, procura a doula lá. Ele pode fazer isso, ele pode responder assim. Claro, se for muito irônico assim, acho que não vai ter muito paciente, né? Mas é uma questão de marketing. A questão é, ele tem o direito de se recusar a fazer aquilo que ele acha que não deve ser feito. Tem todo o direito. O paciente não tem que ter cuidado, eu recomendo boa educação. Se agora você em casa colocar no Google, que faz propaganda no Google todas as vezes que eu vim aqui, teve uma situação de uma advogada, se não estou enganado, que foi processada pelo médico porque ela o forçou demais. Ela chegou no consultório do médico exigindo o tratamento do kit precoce, tá? O kit do tratamento precoce. O médico se recusou e estava no direito dele. Ela ficou indignada e foi para as redes sociais reclamar que aquele médico não deu os medicamentos que ela queria. Ela foi condenada, se eu não estou enganado, em R$4.000 por danos morais, pelo dano que ela provocou contra aquele profissional que estava coberto de razão. Não sei se está certo, se o medicamento funciona ou não, isso eu não sei se está certo. Mas ele estava coberto de razão quanto ao exercício do direito dele de não usar. Porque a responsabilidade seria dele, entende? Mas voltando à pergunta anterior, não a essa, a 2 perguntas atrás, ou 3 perguntas atrás, a responsabilidade seria dele, mas é uma responsabilidade pessoal dele, porque se ele aplicar a medicação do kit cloroquina e o paciente morrer, seria improvável que ele fosse responsabilizado pelo simples fato de não ter comprovação científica. Por outro lado, a cloroquina, se não estou enganado, ela é incompatível com pessoas que são cardiopatas, ou pode ter uma incompatibilidade com algum outro medicamento que a pessoa esteja tomando. Aí seria negligência, independente de ter ou não a comprovação científica. Então, se a pessoa procura o médico para fazer determinado tratamento, e o médico receita um medicamento que tem comprovação científica, mas que é incompatível com aquele paciente que tem uma alergia, e o médico não perguntou, porque tem está tomando outro medicamento que o torna incompatível e assim vai, aí talvez seja uma negligência, neste caso. Não pelo fato do medicamento em si não ter comprovação científica.
Então, não sei se eu respondi, é mais ou menos isso, Sim, né? sim. Não, respondeu sim. E só no caso do Estado, o Estado é obrigado a fornecer um remédio que não tenha comprovação científica? O Estado. No passado, o Estado foi obrigado a pagar Viagra para tratamento de hipertensão, para tratamento de insuficiência respiratória. Isso responderia à pergunta em um determinado sentido. Se a gente usar este exemplo, a resposta seria, claro, o Estado teria que pagar. Mas na prática não é assim que funciona por duas razões. Primeiro, porque houve uma alteração de jurisprudência recente, de uns 2 anos atrás, de uma decisão do STF que trata sobre, que criou alguns critérios para obrigar o Estado a pagar por medicamentos em geral, mas isso aí merece um outro programa, 2, 3 programas só para tratar desse assunto. E as decisões judiciais atuais rechaçar o fornecimento do kit precoce pelo Estado. Então, se você está com Covid ou está com suspeita, é provável que haja maior resistência da rede pública de receitar aquele medicamento. Ainda que o médico que lhe atenda ali na rede pública, eventualmente, acredite no kit tratamento precoce, ainda que ele acredite, talvez não tenha na farmácia do SUS ou daquela prefeitura, daquele município, e o Estado não será obrigado a pagar. Então, existe essa questão também. O Estado não tem sido... Esse assunto chegou em grande volume em ações judiciais contra o Estado, e todas as que eu vi foram no sentido de desobrigar o Estado a pagar. Doutor Colim, de forma breve, porque o nosso tempo estourou, só a última questão, e o plano de saúde? Plano de saúde. Plano de saúde é responsável pelo pagamento de todas as medicações receitadas pelo médico quando o paciente estiver internado. Se o paciente estiver internado, não interessa se o remédio é out-label ou se não é out-label. Não interessa se tem ou não comprovação científica. O médico é que manda. Então, o paciente está internado, o médico receitou, o plano tem que pagar. Muito bem. Doutor Guilherme Colim, só para encerrar nossas redes sociais, então, para quem tem dúvidas. Redes sociais, Facebook e Instagram, CRJ Advogados. Telefones, 51 32 28 12 19. Celular e WhatsApp, 51 99985 7991. E também meu canal Saiba Direito no YouTube. Peço que você se inscreva lá, que assista os vídeos até o final, se possível. Se inscreva, curta e compartilhe. Muito bom. Obrigado, doutor Guilherme. Semana que vem a gente está aqui de novo. Eu que agradeço, Cláudio, Yasmin, um grande abraço. Grande Obrigada. abraço. Bom,